Olá, eu sou o Fábio Pinheiro, eu sou médico psiquiatra e sou diretor clínico da Clínica Huxley. Se você está vendo esse vídeo, é porque você entrou em contato lá com a nossa secretaria e a gente mandou o link para você, né? Esse vídeo é porque, infelizmente, eu não tenho tanta disponibilidade como eu queria para estar atendendo os telefonemas, até porque a clínica está sendo muito procurada, né? Mas você querendo conversar comigo, é só deixar um recado no endereço de e-mail que está aí na descrição, tá? E se você nos procurou também, eu sinto muito, né? Porque você deve estar com um problema grave com algum familiar, ou você mesmo deve estar com algum problema grave e está precisando de ajuda, né? A Clínica Huxley, ela já tem 20 anos, redondo, né? E é uma iniciativa minha e do senhor Alexandre Castanheira. Eu sou o diretor clínico, o Alexandre Castanheira é o diretor terapêutico, né? E nós estamos juntos há 20 anos, então é uma ligação muito estável, né? Muito feliz, muito produtiva que nós temos, né? Que sugere, aí vocês já podem ter uma ideia da solidez do nosso trabalho, né? Nós vivemos disso há 20 anos e eu vivo da psiquiatria até mais tempo, tá? A Clínica Huxley, ela é o ápice, assim, da minha dedicação. Eu sempre quis ajudar as pessoas, as famílias que são vítimas, né, de pessoas com problemas com drogas e com álcool, sofrimento imenso para cônjuge, para pai, para mãe, para filho, sofrimento econômico, sofrimento psicológico. E eu acho que a dependência, tenho certeza, que a dependência de substâncias e de álcool é a doença da medicina que causa o maior sofrimento de todos, porque ela não atinge só o dependente, né? Ela atinge a família inteira. E a Clínica Huxley, ela reúne o melhor que existe de tecnologia, né? Nós temos o nosso centro de estudo das atividades cerebrais aqui, temos muito recurso para avaliar as atividades cerebrais e o cérebro também, né? E nós aliamos a tecnologia também os aspectos humanos, né? Até, vamos dizer, culturais da dependência de drogas. Nós estamos vivendo uma crise aqui de valores no Ocidente, onde as drogas estão livres praticamente, até para criança, né? Quantos pacientes que vieram aqui começaram a fumar cannabis com 12 anos, com 13 anos, né? Então está a venda livre das drogas, uma certa apologia todas as coisas ruins, né? Deixando de lado as coisas boas, que é a espiritualidade, que é Deus, que é o trabalho, que é a justiça, que é o amor, que é o carinho, que é o casamento, né? E enaltecendo as coisas ruins, banditismo, drogas, dependência econômica e esse tipo de coisa. Então a gente dá atenção ao aspecto tecnológico e humano, porque a dependência de drogas, de álcool ou de ambos, né, segundo os órgãos internacionais, é o problema médico que exige, assim, a maior individualidade para o tratamento. Cada paciente é um paciente. Existem algumas regras gerais, mas nunca um paciente é igual ao outro, nunca uma família é igual a outra, né? E você deve estar assustado de ver aí na imprensa de locais aí onde se pratica violência, maus tratos aos pacientes, né? E isso é real, viu? Existe uma fraude aí nas clínicas que tem aqui no Brasil, como existe muita procura, tem muita gente com problema, né? E você, para tratar de um dependente de droga ou de álcool, você tem que ter uma equipe muito boa, você tem que ter uma equipe experiente, tem que ter pessoas especiais que têm paciência, porque quando você coloca uma pessoa longe da sua droga de preferência, longe do álcool, né?
ela vai passar por um período muito crítico, o período de abstinência, né? Ela vai ficar com irritabilidade, ela vai ficar com dificuldade para dormir, ela vai ficar impulsiva, né? E aí, se a equipe não for muito bem treinada, se não tiver até um suporte, né, da gente para emocional, as pessoas vão partir para agressão em cima dos pacientes, né? O que é uma coisa absolutamente inadmissível, horrorosa, fora de questão, nojenta, né? Eu não trabalharia se houvesse essa possibilidade de agredir os meus pacientes. Eu estaria fora disso daí, tá? E nós temos um trabalho, então, bastante tecnológico. Nós trabalhamos com garra, nós trabalhamos com paixão, nós trabalhamos com envolvimento, nós trabalhamos com seriedade. Às vezes a gente trabalha também, a gente brinca, a gente tem bons momentos, a gente ri. As internações, via de regra, são felizes, né? O clima é bom. Você pode vir visitar aqui, não tem problema. O clima é bom. A gente tem muito sucesso nos nossos tratamentos, né? Que dá até vergonha de falar, porque pode parecer fraude, pode parecer mentira. Mas se você vier aqui, e a gente tem até grupos de WhatsApp de pais, né, de pacientes, você vai ver que isso é real. E a gente dá para recuperar muito o dependente químico, dá para fazer com que ele leve uma vida boa, e até que eu posso ousar dizer que é a cura. Porque quantas pessoas que nós temos aqui que estão 15, 10, 20, 30 anos sem usar substância. Então é um pouco falácia dizer que não há cura, né? É uma coisa que exige muito controle, muito cuidado pro resto da vida, né? Para não evitar pessoas, lugares, situações, senão pode acontecer uma tragédia aí, mas via de regra a gente consegue sim que as pessoas fiquem afastadas da droga um período tão longo que tecnicamente acho que estaria curado. Câncer são 5 anos, né? E quantas pessoas tem aqui de mais de 10, de 15? Então vocês podem vir conhecer aqui, né? Eu estou à disposição, como eu disse, é só mandar um alô para o meu e-mail, que é D de doutor Dr de doutor Fábio Roberto Pinheiro @gmail.com. Dr Fábio Roberto Pinheiro @gmail.com, sem ponto, sem nada, tá? Então manda um alô lá pro meu e-mail, ele vai estar aqui na descrição também, né? E você dando um alô aqui no e-mail, a gente pode marcar uma hora para a gente conversar melhor, as particularidades aí da pessoa, da sua família. E eu também vou te mandar o link sobre o nosso Centro de Estudo das Atividades Cerebrais, e porque ele é imprescindível, né? Uma pessoa que tem uma dependência de substância ao ponto da família procurar uma internação, às vezes múltiplas internações, né? Precisa ter o cérebro avaliado. Negligencia-se muito a sede da dependência química, que é o cérebro, né? No outro vídeo que eu mando para vocês vão ver as alterações cerebrais, as lesões cerebrais, que por ironia do destino, elas acontecem exatamente nas porções do cérebro, como pré-frontal, né? Dorso lateral, que são o freio, que dão a capacidade da pessoa de resiliência diante da droga. Então, forma-se um ciclo vicioso, né? A droga destrói exatamente as regiões do cérebro que dariam a capacidade da pessoa se deter diante dela, tá? Então, se você não fizer uma boa análise das atividades cerebrais, muitas vezes a gente trabalha com neuroimagem, né? Nós somos pioneiros aqui no Brasil em psicometria, no tratamento e na avaliação dos dependentes de substância, que é o exame neuropsicológico. E você tem que ter uma equipe completa também, porque o dependente químico, ele demanda uma equipe. É um trabalho complexo, é difícil. Você tem que ter enfermeiro, padrão e técnico e auxiliar de enfermagem, porque eles exigem que se faça a glicemia, eles exigem que se meça a pressão periodicamente. É muito comum a hipertensão estar associada ao uso de droga e álcool.
eles exigem que a medicação seja ministrada com correção, com consciência, na mão, na boca do paciente, às vezes, infelizmente, até com fiscalização de tomada, quando a medicação é estritamente necessária. Às vezes pode não precisar de medicação. Então, o enfermeiro é indispensável. Psicólogo nem precisa falar, né? Os aspectos mais íntimos, os aspectos já de complexos, de infância, as coisas mais do psiquismo mais privado do paciente. Você precisa ter psicólogos também. Você precisa ter pessoas que são veteranos dos narcóticos anônimos ou dos alcoólatras anônimos, para falar a mesma linguagem do dependente químico, para que eles tenham empatia com o trabalho da gente, né? E sobre a parte tecnológica, eu vou no próximo vídeo que eu mandar para vocês, vou fazer um vídeo bem didático explicando por que esses exames são necessários, porque sem eles, muitas vezes, o tratamento é impossível, né? E porque eles podem melhorar muito o prognóstico, porque o cérebro é a sede da dependência química. Tá bom? Então, eu estou falando aqui em nome meu, do Sr. Alexandre Castanheira. Ele também vai ter o maior prazer de conversar com vocês. Eu vou deixar um contato dele aqui também, se vocês quiserem conversar com o Castanheira, se você viu alguns vídeos dele, se você já viu a gente na TV e quiser conversar com a gente, nós sempre vamos dar um jeitinho de conversar com quem precisa de ajuda e com quem precisa de ser ajudado, tá bom? Então, até lá, um grande abraço aqui do Dr. Fábio, tudo de bom. Olá, eu sou o Fábio Pinheiro, eu sou médico psiquiatra e sou diretor clínico da Clínica Huxley. Se você está vendo esse vídeo, é porque você entrou em contato lá com a nossa secretaria e a gente mandou o link para você, né? Esse vídeo é porque, infelizmente, eu não tenho tanta disponibilidade como eu queria para estar atendendo os telefonemas, até porque a clínica está sendo muito procurada, né? Mas você querendo conversar comigo, é só deixar um recado no endereço de e-mail que está aí na descrição, tá? E se você nos procurou também, eu sinto muito, né? Porque você deve estar com um problema grave com algum familiar, ou você mesmo deve estar com algum problema grave e está precisando de ajuda, né? A Clínica Huxley, ela já tem 20 anos, redondo, né? E é uma iniciativa minha e do Sr. Alexandre Castanheira. Eu sou o diretor clínico, o Alexandre Castanheira é o diretor terapêutico, né? E nós estamos juntos há 20 anos. Então, é uma ligação muito estável, né? Muito feliz, muito produtiva que nós temos, né? Que sugere, aí vocês já podem ter uma ideia da solidez do nosso trabalho, né? Nós vivemos disso há 20 anos. E eu vivo da psiquiatria até mais tempo. Tá? A Clínica Huxley, ela é o ápice, assim, da minha dedicação. Eu sempre quis ajudar as pessoas, as famílias que são vítimas, né, de pessoas com problemas com drogas e com álcool. Sofrimento imenso para cônjuge, para pai, para mãe, para filho. Sofrimento econômico, sofrimento psicológico. E eu acho que a dependência, tenho certeza, que a dependência de substâncias e de álcool é a doença da medicina que causa o maior sofrimento de todos, porque ela não atinge só o dependente, né? Ela atinge a família inteira. E a Clínica Huxley, ela reúne o melhor que existe de tecnologia, né? Nós temos o nosso centro de estudo das atividades cerebrais aqui. Temos muito recurso para avaliar as atividades cerebrais e o cérebro também, né? E nós aliamos a tecnologia também os aspectos humanos, né? Até, vamos dizer, culturais da dependência de drogas. Nós estamos vivendo uma crise aqui de valores no Ocidente, onde as drogas estão livres praticamente, até para criança, né? Quantos pacientes que vieram aqui começaram a fumar cannabis
com 12 anos, com 13 anos, né? Então está a venda livre das drogas, uma certa apologia às coisas, todas as coisas ruins, né? Deixando de lado as coisas boas, que é a espiritualidade, que é Deus, que é o trabalho, que é a justiça, que é o amor, que é o carinho, que é o casamento, né? E enaltecendo as coisas ruins, banditismo, drogas, dependência econômica e esse tipo de coisa. Então a gente dá atenção ao aspecto tecnológico e humano, porque a dependência de drogas, de álcool ou de ambos, né, segundo os órgãos internacionais, é o problema médico que exige assim, a maior individualidade para o tratamento. Cada paciente é um paciente. Existem algumas regras gerais, mas nunca um paciente é igual ao outro, nunca uma família é igual a outra, né? E você deve estar assustado de ver aí na imprensa de locais aí onde se pratica violência, maus tratos aos pacientes, né? E isso é real, viu? Existe uma fraude aí nas clínicas que tem aqui no Brasil, como existe muita procura, tem muita gente com problema, né? E você, para tratar de um dependente de droga ou de álcool, você tem que ter uma equipe muito boa, você tem que ter uma equipe experiente, tem que ter pessoas especiais que têm paciência, porque quando você coloca uma pessoa longe da sua droga de preferência, longe do álcool, né? Ela vai passar por um período muito crítico, um período de abstinência, né? Ela vai ficar com irritabilidade, ela vai ficar com dificuldade para dormir, ela vai ficar impulsiva, né? E aí, se a equipe não for muito bem treinada, se não tiver até um suporte, né, da gente para emocional, as pessoas vão partir para agressão em cima dos pacientes, né? O que é uma coisa absolutamente inadmissível, horrorosa, fora de questão, nojenta, né? Eu não trabalharia se houvesse essa possibilidade de agredir os meus pacientes, eu estaria fora disso daí, tá? E nós temos um trabalho, então, bastante tecnológico, nós trabalhamos com garra, nós trabalhamos com paixão, nós trabalhamos com envolvimento, nós trabalhamos com seriedade, às vezes a gente trabalha também, a gente brinca, a gente tem bons momentos, a gente ri. As internações, via de regra, são felizes, né? O clima é bom, você pode vir visitar aqui, não tem problema, o clima é bom. A gente tem muito sucesso nos nossos tratamentos, né, que dá até vergonha de falar, porque pode parecer fraude, pode parecer mentira. Mas se você vier aqui, e a gente tem até grupos de WhatsApp de pais, né, de pacientes, você vai ver que isso é real. E a gente dá para recuperar muito o dependente químico, dá para fazer com que ele leve uma vida boa, e até que eu posso ousar dizer que é a cura. Porque quantas pessoas que nós temos aqui que estão 15, 10, 20, 30 anos sem usar a substância. Então é um pouco falácia dizer que não há cura, né? É uma coisa que exige muito controle, muito cuidado pro resto da vida, né? Para não evitar pessoas, lugares, situações, senão pode acontecer uma tragédia aí, mas via de regra a gente consegue sim que as pessoas fiquem afastadas de um período tão longo que tecnicamente acho que estaria curado. Câncer são 5 anos, né? E quantas pessoas tem aqui de mais de 10, de 15? Então vocês podem vir conhecer aqui, né? Eu estou à disposição, como eu disse, é só mandar um alô para o meu e-mail, que é dr de doutor Fábio Roberto Pinheiro @gmail.com, Fábio Roberto Pinheiro @gmail.com, sem ponto, sem nada, tá? Então manda um alô lá pro meu e-mail, ele vai estar aqui na descrição também, né? E você dando um alô aqui no e-mail, a gente pode marcar uma hora
para a gente conversar melhor as particularidades aí da pessoa, da sua família. E eu também vou te mandar o link sobre o nosso Centro de Estudo das Atividades Cerebrais e porque ele é imprescindível, né? Uma pessoa que tem uma dependência de substância ao ponto da família procurar uma internação, às vezes múltiplas internações, né? Precisa ter o cérebro avaliado. Negligencia-se muito a sede da dependência química, que é o cérebro, né? No outro vídeo que eu mando para vocês vão ver as alterações cerebrais, as lesões cerebrais, que por ironia do destino, elas acontecem exatamente nas porções do cérebro, como pré-frontal, né? Dorso lateral, que são o freio, que dão a capacidade da pessoa de resiliência diante da droga. Então, forma-se um círculo vicioso, né? A droga destrói exatamente as regiões do cérebro que dariam a capacidade da pessoa se deter diante dela. Tá? Então, se você não fizer uma boa análise das atividades cerebrais, muitas vezes a gente trabalha com neuroimagem, né? Nós somos pioneiros aqui no Brasil em psicometria, no tratamento, na avaliação dos dependentes de substância, que é o exame neuropsicológico. E você tem que ter uma equipe completa também, porque o dependente químico ele demanda uma equipe. É um trabalho complexo, é difícil. Você tem que ter enfermeiro, padrão e técnico e auxiliar de enfermagem, porque eles exigem que se faça a glicemia, eles exigem que se meça a pressão periodicamente. É muito comum a hipertensão estar associada ao uso de droga e álcool. Eles exigem que a medicação seja ministrada com correção, com consciência, na mão, na boca do paciente, às vezes, infelizmente, até com fiscalização de tomada, quando a medicação é estritamente necessária. Às vezes pode não precisar de medicação. Então, enfermeiro é indispensável. Psicólogo nem precisa falar, né? Os aspectos mais íntimos, os aspectos já de complexos, de infância, as coisas mais do psiquismo mais privado do paciente. Você precisa ter psicólogos também. Você precisa ter pessoas que são veteranos dos narcóticos anônimos ou dos alcoólatras anônimos, para falar a mesma linguagem do dependente químico, para que eles tenham empatia com o trabalho da gente, né? E sobre a parte tecnológica, eu vou no próximo vídeo que eu mandar para vocês, vou fazer um vídeo bem didático explicando por que esses exames são necessários, porque sem eles muitas vezes o tratamento é impossível, né? E porque eles podem melhorar muito o prognóstico, porque o cérebro é a sede da dependência química. Tá bom? Então, eu estou falando aqui em nome meu, do Sr. Alexandre Castanheira. Ele também vai ter o maior prazer de conversar com vocês. Eu vou deixar um contato dele aqui também, se vocês quiserem conversar com o Castanheira, se você viu alguns vídeos dele, se você já viu a gente na TV e quiser conversar com a gente, nós sempre vamos dar um jeitinho de conversar com quem precisa de ajuda e com quem precisa de ser ajudado, tá bom? Então, até lá, um grande abraço aqui do Dr. Fábio, tudo de bom.